Namastê, Namaskaram, Shalom para vocês, seres de luz. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hulk Arbiter da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e hoje o papo vai ser sobre o inconsciente, o esquema L de Lacan, um grande outro que é o inconsciente, já dando um spoiler total, sendo franco. O inconsciente se estrutura como uma linguagem, como diz Lacan, as emoções se estruturam como uma linguagem, né? O inconsciente, o grande outro é o inconsciente. E o outro é o consciente fetichizado, digamos assim. No esquema, na estrutura do esquema, do discurso do capitalista, o sujeito é barrado pela espada do espírito, ou seja, o cifrão do consciente e inconsciente, aquilo no qual o furo, no qual podemos fazer no simbólico ou no real ou até mesmo no imaginário. Primeiro tratarei sobre o furo no real, que é nada mais do que uma alucinação, um retorno do que foi recalcado no inconsciente, nessa relação imaginária no discurso da histérica, que é simplesmente o sujeito barrado, mas que tem como verdade o desejo, e o desejo é a ferida da alma. Então o sujeito histérico tem ali como verdade a produção do significante mestre. Esse cifrão da histeria, a produção do objeto mais de gozar é simplesmente a busca pela causa de conhecimento, de informação. Já no discurso do capitalista é diferente, porque a produção é a mais-valia, o mais de gozar. O sujeito é barrado, mas tem como verdade no denominador a verdade, o mestre. O significante mestre, o significante da racionalidade, o significante da luz, da virtude. Então que no esquema L, né, da transformação, transmutação dos neuróticos, né, mesmo que seja uma neurose positiva, que é a estrutura do capitalismo, utilizando da lógica e não uma neurose obsessiva. Pode ser até que seja obsessiva em relação à lógica, em relação ao fetiche e a própria castração também em relação ao imaginário, quando fazemos furos psicóticos, né? Porque o furo no imaginário é a abertura, a brecha, o gaze, como diz Zizek, ao impossível. E se você crê no impossível, você tem uma autossabotagem, você tem uma impetração de autossabotagem, de imaginário, de ego, de fetiche. Você voa sem voar. É difícil, né? Imaginar como você vai voar sem voar se você não tem asas. Ou que você dê asa à própria persuasão dos significantes inconscientes, dos desejos inconscientes, das percepções não percebidas, né? Das impressões. E esse furo no imaginário dos psicóticos gera os delírios, né? Tanto de pensamento quanto de sentidos, né? Sem percepção mesmo. Já o furo no simbólico, que é o furo na língua, nos remete à langue, a língua mestra, né? A língua materna, onde está a matriz do inconsciente e do consciente, né? Porque o consciente e o inconsciente é, como diz Freud, é entre a pulsão de morte e a pulsão de vida, né?
que caminham em objetos, em direções, né? São objetos que caminham em direções contrárias, né? Enquanto a pulsão de vida é o consciente, a pulsão de morte é o inconsciente. Então há algo que deve ser morto, que é a falta de lógica, e há algo que deve ser vívido e vivo, que é a lógica. O amor à sabedoria, o amor à razão. Então, estando na razão, na estruturalidade do inconsciente, das emoções, da inteligência emocional, quando não dissoa, quer dizer que está tudo vibrando na fé do Altíssimo, na fé do Senhor de si, na fé do Deus onipotente. Mas cabe a ninguém se colocar no lugar do grande outro. Essa é a questão, no lugar do inconsciente. Porque o inconsciente ali, o grande outro, é Deus. E quando você faz furo na linguagem, principalmente no campo do imaginário, você pode ter ali foraclusões de pensamento, né? Foraclusões de desejos, né? E o desejo, como diz Hegel, como eu já havia supracitado, o desejo é uma ferida. Todo desejo é uma ferida. Porque é o désir, não vai. Désir, em francês. Désir, não vai, como diz Lacan. Então há uma simetria entre desejo e Lacan explica muito bem como nós podemos, através do grafo do desejo, nos saber como desejar. Essa é a liberdade do em si, de como saber desejar. É o fundamento basilar de toda a recíproca, de toda a contundência ética e moral da fé, né? Então, que quando nós estamos centrados no coração de Cristo, né, no amor de Cristo, nesse corpo físico, nessa identificação, nessa representação que é o ego, e transcendemos também pelo samadhi, né, na cultura oriental, né, o samadhi, Asa Pratyama Samadhi também, é que você transcende e você vai além do corpo dessa representação física, né? Você foraclui também, é uma transgressão, né? É uma transgressão da lei, mas a lei é o próprio amor, a lei é a própria virtude, a lei é o próprio direito, né? O direito constitucional, né? Enquanto temos deveres a cumprir e a pagar, pagamos o preço pelos nossos erros, pelos o retorno do recalcado, né? O retorno do real, ou o retorno simbólico, no imaginário, e podemos assim perceber e aprender com nós mesmos, por experiências, por autonomia da experiência, pelo empiricismo e também pela própria epistemologia de que transcendemos o empiricismo. Só abaixar o som. Aí que no grande outro, no discurso do grande outro, peraí, tá muito alto. Desculpa. No grande outro, gente, existe as emoções. E quando nós temos uma dissonância emocional, quando a gente tem uma visão da palavra de que nós não estamos sós, porque somos o corpo de Cristo, mas quando nós estamos concentrados na individualidade, na Eucaristia, esse corpo de Cristo é a própria individualidade, é a própria concentração, é a própria psicologização do sujeito bem espiritualizado, né? O sujeito ético, moral, de fé, e que teme a Deus, né? Temor a Deus, né? É o principal, é o fundamento, né? Da essência da fé, da essência da cristandade, da essência de todas as religiões, que é a verdade, né? Todas as religiões que eu falo, as religiões consagradas, né? Por Deus, né? Acho que são as 9 ou 12 religiões. Mas se você tem multiculturalismo suficiente para saber o que é certo ou errado dentro de uma religião, até mesmo falando de uma teosofia, né? Da própria teosofia, que é sair fora
da caixinha da mente, do ego, né? E você se abre ao mundo, né? Você se abre ao grande outro, ao inconsciente, né? O seu inconsciente, o pequeno outro, o seu inconsciente que também é consciente, que está fetichizado na mercadoria, está na produção de valor, na relação simbólica, e o inconsciente ele demanda ali uma reação imaginária para o sujeito capitalista, é o sujeito barrado pelo cifrão, que está inconsciente em relação a tudo que acontece fora do campo do consciente. E quando fazemos furos no real, por exemplo, quando aqui vos falo, o falo ele é a racionalização. Eu estou só, estou. Minha mãe está lá, está ali, meus pais estão ali, os vizinhos estão por aí, mas eu não estou fora com ele. Mesmo querendo ou não querendo, ou se tratando de uma psicose, por exemplo, é impossível imaginar que não podemos dar o braço a torcer nem dar asa à cobra de que... Deixa eu só baixar o som mais um pouquinho aqui porque está muito alto. De que a histeria, né, as impressões do imaginário, a falta de lógica, os delírios, né, do próprio inconsciente, porque a pessoa fantasia, né, e a fantasia é o dragão. A fantasia é o dragão do ego, né, é o dragão do pensamento, da dissonância, da ruptura. O dragão ele é ali simbologicamente, né, um mito, né, um mito que configura ali uma massa, que configura algo diabólico, né? E essa massa diabólica do dragão, na literatura judaico-cristã, é o que deve ser vencido. O dragão é o mal, enquanto que Deus é o bem e Nossa Senhora, Maria Santíssima, é o véu de Maia, né? O véu do inconsciente, é o véu que nos protege, é o manto protetor da Sagrada Escritura judaico-cristã, que nos protege dos perigos das brechas, né? Em relação ao gaze, né? Das brechas, é a mesma coisa que gaze, que é da alguma sintonia fora de Cristo, fora da cristandade, entendeu? E essas sintonias em relação a networking, né? Em relação a corpos, né? Ou até mesmo lá na teoria delusiana, corpo sem órgãos, né? É um corpo sem funcionalidade, sem normatividade. Então, na esquizoanálise também a gente acrescenta que esses rizomas, que são fantasias reprimidas, né? Desejos reprimidos, né? Crenças limitantes reprimidas, autossabotagens, né? Para os paranoicos, esquizofrênicos ou psicóticos, né? Bipolares, perversões, e nas neuroses também, né? Todo esse território da clínica, territorializado pelo, pelo mal, né? São coisas da mente, são objetos em que o grande outro, não o grande outro do grande outro, porque isso não existe, mas o grande outro inconsciente, a alteridade radical, o antagonismo, né, radical, né, o antagonismo social, né, que é a assimetria de um para com o outro, né, todo mundo é igual perante a lei, mas todos nós temos uma diferença lógica, que é o próprio capitalismo, né, mas eu não falo em iniquidade, eu falo em equidade. E como somos todos iguais perante a lei, cristãos ou não, hindus, budistas, a verdade sempre prevalecerá. Então, que prevalecendo a verdade, a hermenêutica, né, no campo das ciências ocultas, perdoe. Vou até tomar um golinho de café. Ocultas, astrologia, magia, alquimia, né?
São linguagens, né, culturas de um povo e que vão na contramão paralela, né, e fazendo uma amizade com a ciência moderna, né, e também na ciência transmoderna, né, que vai para o transhumanismo, né, como estamos caminhando agora, né, para essa era de androides, de guerras, né, de política, essas coisas. O grande outro, gente, o nosso grande outro é o que nós devemos ter cuidado do inconsciente para não cair na fetichização do sonho do outro, porque senão lascou. Você vai ficar hipnotizado pelo desejo do fetiche de alguém, de algum feitiço, né? Um feitiço de alguém, um feitiço que não é o seu feitiço, que não é a sua mágica, que não é a sua vontade, e você vai se sentir oprimido. Então, entre opressões, todo mundo se oprime, todo mundo é oprimido ao mesmo tempo, né? É paradoxal isso aí, entendeu? Porque se a gente não oprimir, mesmo se a gente não goste, mesmo se alguém não goste, e já vai dando like aí, se inscrevendo no meu canal, mesmo se você não goste, você tem seu direito aí de digitar aí tuas dúvidas do inconsciente, as tuas fantasias, né? Tuas dualidades, né? E para além da dualidade, minha gente, é bem interessante tratar que nas neuroses o furo do simbólico, o furo sem bordas, né? O furo do simbólico é algo da representação da filosofia da linguagem mesmo, porque o simbólico é onde está inscrito a letra, o ser, o sujeito. E o sujeito tem a sua ontologia e é o ontológico, né? E quando estamos caminhando livremente, né, na totalidade, né, no sem pensamento, mas pura consciência, porque o pensamento é onde ocorre o ego, que é um recorte do imaginário e que, se for não saudável, tende a dissonar, tende a ter dissonâncias cognitivas quanto emocionais, né? E Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, cognição, conação e volição. Já em outra cultura, né? Já fazendo um paralelo com outro tipo de psicologia. Mas vamos para a psicologia positiva agora. Gente, positividade é tudo de bom. Enquanto os neuróticos de esquerda não compreendem as metáforas que vêm do inconsciente porque eles não sabem ouvir direito, mas é possível transmutar porque há uma obsessão, há uma batalha, tanto no céu quanto na terra, tanto no espírito quanto na carne, né? O tesão, essas coisas, né? As fantasias, os traumas. E o trauma é a separação, o trauma emocional é a separação entre a alma de Deus, a tua alma, do teu corpo. E o trauma acontece porque houve pecado, houve alguma coisa chocante e que rompeu com o complexo de Édipo, né? Não só uma ruptura com o complexo de Édipo, mas é tão grave isso, afirmar essa colocação, porque o complexo de Édipo é a estrutura primordial para você não perder sua alma. Mas o trauma emocional, minha gente, não é só uma crise, vamos colocar assim, uma crise no complexo de Édipo. Porque o complexo de Édipo vai além. Todos nós temos a nossa castração, nós não nos submetemos às falhas do inconsciente, às falhas do pensamento, às falhas do ego, da imaginação. Quando você imagina, por exemplo, imaginar que eu estou conversando com o mundo. Isso é real? Não é real, entendeu? Não é real. A não ser que você esteja filosofando em uma outra cultura, né? Fazendo networking ou fazendo por algum feitiço, ou você sendo fetichista, psicopata, ou sociopata, ou mesmo ali sendo inocente, dando ouvidos ou fala, né, ao centro da descentralização, né? Que é o corpo sem órgãos, um corpo sem juízo, um corpo sem funcionalidades, um corpo morto, que é o estado partido. Nas minhas dissertações eu explico que o estado partido
tanto para um lado quanto para o outro, é algo que gera populismo. E eu sou bem crítico em relação ao populismo, tanto de esquerda quanto de direita. Não tento me isentar politicamente em relação a fanatismo, mas eu gosto das coisas mais brilhantes possíveis, né? Mais iluminadas possíveis, né? Então, entre escolher uma coisa ou outra, eu escolho a direita, eu escolho a pátria, eu escolho a família, Deus e a liberdade. Então, estando na liberdade, então não estando oprimido, o amor vence. O amor vence. O amor vence o ódio, o amor vence tudo. Então, vamos amar mais, sem fantasias, ou tendo uma fantasia fundamental, continuem fantasiando, continuem tendo seus fantasmas, o fantôme. Não saiam da casa do santo, que é o discurso do mestre, o discurso do capitalista, estejam sempre barrados, para que assim vocês estejam protegidos, não tenham dissonâncias cognitivas ou emocionais, que vêm do inconsciente, que vêm dos próprios traumas do inconsciente, que vêm do retorno recalcado do inconsciente, que é a catarse, né, a anamnese, ou no processo de anamnese, quando você vai do seu psiquiatra, psicólogo, contar tuas perversões, teus fetiches, tuas fantasias, né? E aí você se depara com um mestre que é mais mestre que você, né? Entendeu? Aí você se depara que somos um, né? Mas somos um, mas não somos um todo, né? Porque o ser é um todo, né? Ah, o ser é um não todo, né? O ser é um não todo. O único todo que existe lá no pensamento de Kant, né? Immanuel Kant, é Deus, porque existe a consciência categórica e a racionalidade limitada, né? Então, enquanto temos essa racionalidade limitada, mesmo que você seja um gênio, né? Algo assim espetacular, né? Você vai conseguir ali fazer uma verdade, estando na verdade. E como esse discurso aqui foi entre discursos das estruturas clínicas de Lacan, e eu dei exemplos de foraclusões, de dissonâncias, né? Dissonância é uma foraclusão, né? É como se fosse uma foraclusão do nome do Pai, porque o Pai é você. Você e eu somos um. Nós temos nossas diferenças lógicas, porque nós temos nossas próprias experiências, a singularidade. E eu espero que vocês, meus queridos, estejam aptos, né? Estejam conscientes, estejam também conscientes, né? Yin Yang é o balanço, o equilíbrio perfeito. E continuem na luta e continuem virtuosos, buscando a virtude em primeiro lugar, buscando a consciência, buscando com fé em Deus, o Deus mesmo de Abraão, ou como quer que você chame o nome do Pai, o nome do Real, um nome inefável que Lacan explica que é o Unfathomable X, né? Para quem nunca abriu seu coração, o Unfathomable X é o Cristo no seu coração. Então, estando em Cristo, estando coberto pelo manto de Maria Santíssima, que é o véu de Maia, o inconsciente, tanto no inconsciente coletivo quanto no inconsciente da tua própria individualidade, dependendo da tua filosofia política e tua filosofia de vida, né? Você tem o direito de constitucional e de personalidade a fazer o que você quiser, dependendo da luta de classes, do darwinismo social, né? E da psicologia social, a buscar vencer na vida, ser uma pessoa competitiva, ser uma pessoa que ajuda, uma pessoa que é ajudada, e uma mão lava a outra, e é isso. É isso que eu quis passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tópico bastante interessante de conversar com vocês. Eu vou continuar dando continuidade a esse assunto, né? Esse assunto é muito complexo, né? Eu falei bastante de forma branda, né? Fantôme, jargões, né? Um grande outro, né? O pequeno outro, o fetiche envolto do pequeno outro, né? Que é a individualização, né? E o sujeito barrado pela linguagem, né? Do inconsciente, que tem uma relação direta
de impossibilidade, né, como falta de lógica, né? Porque quando nós estamos concentrados no centro do coração da consciência, não há dissonância, não há flecha do inimigo, não há nada. Não há dardo inflamado, não há nada ali que te venha a te derrubar do teu caminho, né? Você pode tropeçar, mas Deus vai te erguer. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.